A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 8 aqui da classe dos jovens e vamos estudar sobre o tema As Guerras no Deserto. Vamos aprender muito a partir da palavra de Deus. Vamos analisar o livro de Números, capítulo 20 e 21. E é claro que Deus em Cristo tem uma palavra toda especial para você. Lembrando que estou comentando das lições de adultos, jovens e juvenis. Então vamos que vamos? Vamos estudar um pouco mais da palavra de Deus em nome de Jesus? Hoje nós chegamos na lição de número 8 aqui da classe dos jovens. E eu acredito que Deus tem uma palavra toda especial para você. Vamos estudar sobre as guerras no deserto. Estamos analisando o livro de Números, à luz do capítulo 20 e 21. Nós já estudamos no capítulo 20 e percebemos que esse capítulo é um capítulo trágico para a vida de Moisés. No mesmo capítulo, ele perde ali a sua irmã Miriam e também perde o seu irmão Arão. E agora ele está sozinho no deserto, enfrentando as adversidades. Mas mesmo assim, nós percebemos lições aqui que são maravilhosas, que podemos também aplicar em nossas vidas e na vida dos nossos alunos. Porque nesse momento de aflição de Moisés, Deus estava presente, concedendo vitória sobre a vida de Moisés e também para o povo de Israel. Vamos analisar isso hoje na Escola Bíblica Dominical. Você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, faça parte dessa família, se torne um aluno, vou ter o prazer de te receber por aqui. Aproveita também e deixa aí o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você acaba ajudando a gente a compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Aproveita também e deixa aí o seu comentário. É muito importante o seu comentário, eu fico muito feliz em receber o seu comentário, tá? Conhecer você, saber onde você congrega e de onde você está assistindo esse vídeo. Chegamos hoje na lição de número 8, uma dica que eu quero passar para você antes da ministração. Primeiro, você precisa apresentar o texto bíblico da lição. Você é servo da palavra, apresente a Bíblia para os seus alunos. Não tenha medo de dúvidas. A dúvida é uma ferramenta que você pode utilizar ao seu favor na ministração. Lembre-se que a sua lição hoje tem 3 objetivos específicos. Isso quer dizer que você tem 3 objetivos, ou seja, você tem 3 focos e não pode se perder no meio do caminho. Sua lição também tem 3 pontos. Então apresente o tema ponto a ponto da sua lição e explique a palavra de Deus para os seus alunos. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte argumento: a vitória depois do luto. É claro que quando analisamos o capítulo de Números 20, percebemos que Moisés possui ali um momento de tristeza na sua vida. Ele perde a sua irmã Miriam e perde também o seu irmão Arão. E agora nós vamos entender no primeiro ponto da nossa lição como Deus trabalha nessa circunstância e como ele opera através da vida de Moisés, trazendo vitória depois do luto. Vamos analisar isso em 3 subtópicos. O primeiro subtópico da sua lição, do ponto número 1, vai tratar sobre o seguinte argumento: as perdas imprevisíveis. É bem certo que na nossa caminhada cristã no deserto, nós também vamos passar por desafios, também vamos passar por batalhas e também vamos ter perdas. E Moisés, ele possui 2 grandes perdas: a perda da sua irmã Miriam e também do seu irmão Arão. E é claro aqui, analisando o texto bíblico, que um dos inimigos de Israel se levanta contra o povo hebreu, contra Moisés, exatamente nesse momento de tristeza. Observando essa passagem, nós percebemos muito bem que o inimigo ele utiliza situações que acontecem em nossa vida, certas circunstâncias, para poder nos atacar, para poder nos ver derrotados, para aproveitar e acabar com a nossa fé.
Mas é nesse momento exato que nós descobrimos que Deus ele está nos guardando, assim como guardou Moisés, guardou o povo hebreu, esteve do lado de Moisés nesse momento de dor na sua alma. E aqui nós vamos explicar para os nossos alunos, à luz da palavra de Deus, que em todo tempo Deus está conosco. E quando analisamos a palavra, nós entendemos que Moisés agora já tinha passado 40 anos no deserto. E nesse momento ele está em conquista da terra prometida. E claro, por esse momento de luto, esse momento de perda, o inimigo tenta agir contra Moisés, tenta agir também contra o povo hebreu, porque a nação em si sentiu, prendendo alguns israelitas, colocando-os em cárceres para poder tentar barrar o avanço do povo de Deus, barrar o avanço do próprio Moisés na conquista da terra prometida. E aqui nós entendemos, à luz da palavra, que nesse momento há um cuidado de Deus para com Moisés e há um cuidado de Deus também para com o povo hebreu. Isso quer dizer que Deus também cuida da minha vida e da sua vida, da vida do seu aluno, em momentos de dificuldade. O segundo subtópico continua analisando sobre essa vitória no luto ou após o luto. E ele trata sobre o seguinte argumento: o compromisso com Deus. Moisés tinha compromisso com Deus. E Deus também tinha compromisso com Moisés. Nós precisamos apresentar em sala de aula a importância de ter um compromisso com Deus. Moisés tinha essa aliança com Deus. Nós também precisamos ter essa aliança com Deus. E Deus também tinha essa aliança com Moisés. Da mesma maneira, ele também terá essa aliança conosco a partir do momento em que nós temos uma aliança com ele. Números capítulo 21, versículo 2, nós encontramos uma passagem que vale até a pena ler em sala de aula com os nossos alunos. Nós percebemos que o povo hebreu faz uma aliança com Deus no momento de batalha, no momento de guerra, pedindo ao Senhor para que o Senhor estivesse com eles no momento de adversidade. Nós também precisamos aprender sobre isso. Em todo tempo, convocar o Senhor, chamar o Senhor, estar perto e próximo de Deus antes de tomar uma decisão da nossa vida, antes de tomar a decisão de entrar na batalha. A própria Bíblia traz lições espetaculares a respeito disso. E uma perspectiva nós precisamos entender aqui à luz da palavra é que a passagem de Números capítulo 21, onde os filhos de Israel fazem uma aliança com Deus, abraçam um compromisso com Deus, nós entendemos à luz da Bíblia, e vários pesquisadores também declaram isso, que aquela geração que faz esse compromisso era uma geração nova. Aquela geração que saiu do Egito, muitos já haviam morrido no caminho no deserto. Essa geração desse texto bíblico que nós estamos lendo e compartilhando com você para os nossos alunos é uma nova geração. E essa nova geração, então, decide dar um salto de fé, decide dar um passo adiante, decide crer no poderio do Senhor. É claro que a nova geração, a geração a qual nós trabalhamos na igreja, os nossos jovens, também precisa aprender a dar um salto de fé, um passo de cada vez, crendo no compromisso com Deus. O terceiro subtópico, ainda analisando sobre essa vitória após o luto, declara algo que é interessante para trabalharmos em sala de aula. Ele traz o argumento da oração que é respondida. Perceba, é uma nova geração que está entrando em uma batalha após o luto, tomando um passo de fé, crendo em um compromisso com Deus. E essa nova geração que está entrando nessa batalha é uma geração que passa a acreditar no poder do Senhor. Perceba, o rei que se levanta contra os hebreus, ele se levanta com um grande poderio bélico, preparado para a guerra. Mas o povo hebreu se levanta contra esse rei com o poderio dos céus, com as armas de Deus, com as armas das alturas, com as armas espirituais,
E é interessante que aqui nós entendemos que esse povo ora, busca a presença de Deus e Deus responde. Os nossos jovens precisam entender, a nossa geração precisa compreender que essa geração é uma geração que, se clamarmos verdadeiramente com o nosso coração, se arrependermos de verdade, o Senhor vai trabalhar em nosso favor e nós iremos glorificá-lo em todo o tempo. Números capítulo 21, versículo 3. A Bíblia faz questão de dizer que o Senhor ouviu a oração do povo hebreu e entregou em suas mãos os cananeus. Deus trabalha em favor do seu povo. Deus trabalha em favor dos seus servos. Deus trabalha em prol da sua igreja. Deus trabalha em prol daqueles que têm compromisso com Ele. Explique isso em sala de aula e avance. Vá para o segundo ponto da sua lição aqui na classe dos jovens. E esse ponto vai tratar sobre o seguinte argumento: um pouco da vida no deserto. É claro que ainda estamos analisando o livro de Números. E o livro de Números possui várias narrativas, várias passagens, com exemplos de fé como esse que acabamos de analisar, mas também com exemplos de fracassos, como a própria murmuração. O primeiro subtópico, aqui do ponto número 2, trata sobre o seguinte argumento para trabalharmos em sala de aula: uma murmuração cultural. Aqui vamos compreender como a murmuração estava presente na vida do povo hebreu. Apesar de dar esse passo de fé, apesar de avançar, o povo sempre retornava à murmuração. Números 21, versículo 5. A Bíblia faz questão de dizer, e é importante você ler esse texto com seus alunos, que aquela nova geração herda da geração antiga a murmuração. Aquela nova geração, apesar de ser uma geração que nasce no deserto, ainda continua murmurando. O murmúrio ou a murmuração é um perigo. Ela acaba zombando de Deus. Ela acaba nos distanciando do Senhor. Ela acaba transformando os nossos corações em corações ingratos. E por causa desse episódio, acontece no deserto, nessa passagem, o envio da justiça de Deus. Deus envia serpentes contra os murmuradores. E todos aqueles que murmuraram passaram a ser picados por serpentes. Mas ao mesmo tempo que Deus envia a justiça, Deus também envia a salvação. Ele então orienta Moisés a construir exatamente ou a fabricar uma serpente de bronze e colocar ela pendurada como um símbolo de Cristo na nova aliança. Todos aqueles que olhassem para aquela serpente no madeiro ou aquele símbolo no madeiro como Cristo na cruz do Calvário seriam salvos, seriam curados. É claro que isso aqui é uma simbologia do Antigo Testamento para a cruz do Calvário. Cristo é a nossa salvação. Aqui no Antigo, Deus está trabalhando, ensinando o povo a perceber que a salvação vem de Deus. Ao olhar para a cruz pendurada de bronze, eles entendiam que Deus era longânimo, que Deus era paciente, que Deus também era perdoador e enviou para aqueles murmuradores a salvação. O segundo subtópico continua analisando sobre isso aqui no ponto número 2, trabalhando exatamente essa passagem nesse decorrer no deserto, sobre o seguinte argumento: a dificuldade recorrente. Após essa passagem bíblica, após esse juízo que Deus envia a partir das serpentes e também a salvação pela serpente de bronze, o povo hebreu passa a encontrar as dificuldades no deserto. E é claro que na caminhada cristã também vamos encontrar dificuldades. E qual foi a dificuldade que eles encontraram no deserto? A dificuldade principal, a falta de água. Eles então passam a ter essa dificuldade no deserto. Na nossa caminhada cristã, também vamos enfrentar dificuldade. Isso quer dizer que o cristão ele não está livre de enfrentar problemas diários.
não está livre de enfrentar desafios. Eu costumo dizer que o cristão em Cristo, fiel ao Senhor, ele pode ficar doente. Isso é uma dificuldade. O cristão em Cristo, fiel ao Senhor, pode ficar desempregado também. O cristão em Cristo, fiel ao Senhor, também pode sofrer um acidente. O cristão em Cristo, fiel ao Senhor, também passa por problemas, também fica com a cabeça quente. Mas o que entendemos à luz da palavra é que mesmo diante das dificuldades, Deus não nos deixa só. Deus está conosco. Se estamos doentes, Ele está do nosso lado. Se estamos passando por aflições, Ele está conosco em todo o tempo. Se estamos desempregados, Ele está trabalhando ao nosso favor. Ele é fiel e não nos abandona. O que o cristão precisa saber é que as aflições estão presentes na nossa vida, mas não são elas que têm a condição e a capacidade de nos afastar de Cristo. No nosso deserto, nós precisamos apresentar isso em sala de aula para os nossos alunos, para que eles entendam que Deus está no controle de tudo. Avance, vá para o terceiro subtópico do ponto número 2, que vai tratar sobre o seguinte argumento: o poder do louvor. Quando o povo de Deus louva, Deus ouve. É claro que entendemos à luz da palavra que louvor e adoração são aspectos diferentes. Como assim? O louvor, ele vem da canção. Eu louvo ao Senhor todos os dias. Louvo ao Senhor com a minha canção. Louvo ao Senhor quando estou feliz e alegre. Eu adoro a Deus em oração. Eu adoro a Deus em comunhão. Eu adoro a Deus em prática diária. Números 21, 17 e 18 diz que Deus fez surgir no deserto um poço. Não foi por mágica, não foi por um truque, mas foi por ação de fé do povo hebreu. Quando o povo hebreu louvou ao Senhor, Deus agiu. E é claro que aqui nós entendemos à luz da palavra que precisamos em todo tempo louvar ao Senhor em gratidão. Se Deus abre a porta, glória. Se a porta está fechada, glória também. Ele está agindo em favor do seu povo. E é no deserto que ele envia o recurso. É no deserto que a obra dele acontece, que a porta dele é aberta. É no deserto que as coisas de Deus são reveladas para você. Fazendo isso, avance. Vá para o terceiro e último ponto da sua lição, que vai tratar sobre um argumento muito importante para ser trabalhado em sala de aula com os seus alunos. Vitória sobre o mais forte. Esse ponto nós vamos entender também a partir de 3 subtópicos, um aspecto fundamental de como Deus nos concede vitórias em grandes desafios. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento: Seom, rei dos amorreus. A Bíblia diz que Deus garantiu vitória para o povo hebreu contra os amorreus. Números 21, versículo 21 ao 32, Deus estava agindo em favor do seu povo. E a Bíblia diz que a guerra foi intensa, a peleja foi travada. Mas à medida em que o povo de Deus confiava no Senhor, Deus garantia a vitória. À medida em que confiamos em Deus, Deus também nos garante a vitória. Avance para o segundo subtópico, que vai tratar sobre o seguinte argumento: Og, rei de Bazã. Deus estava trabalhando com o povo de Deus, dando vitória no deserto, na conquista de Canaã. E cada vitória era espetacular, cada vitória manifestava a presença, cada vitória declarava a presença de Deus com o povo hebreu. Deuteronômio, capítulo 4, 5, você vai perceber, à luz da palavra, que mais de 60 cidades foram conquistadas pelo povo hebreu. Conquistadas por quê? Porque Deus estava em favor do seu povo, estava do lado do seu povo. Quando Deus está conosco, nós vencemos. Quando Deus está ao nosso lado, somos vitoriosos.
Quando Deus está ao nosso lado, aleluia, o milagre acontece. O último subtópico da sua lição, para fechar, vai tratar sobre o seguinte argumento. E é claro que eu acredito que Deus vai te usar poderosamente na escola bíblica dominical da sua igreja. Uma recompensa importante. Qual é a recompensa do povo hebreu? Qual é a recompensa do cristão? É permanecer firme em Cristo. Provérbios 10, 22. O povo hebreu ganhou a maior recompensa territorial, a maior parte do Rio Jordão. Nós precisamos entender que quando estamos com Deus, Deus tem o melhor para conosco, para com seus filhos. Deus tem portas grandes para você, para a sua família, para esses alunos na Escola Bíblica Dominical que estão aí contigo. Gente, eu espero que Deus te abençoe poderosamente à luz da palavra, seja um instrumento de Deus, que Deus te use, e é claro que eu te espero aqui na próxima aula, se Deus quiser. Estou comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. Segue a gente nas nossas redes sociais. Quero mandar um abraço para você de todas as partes do Brasil e também para os nossos irmãos em Cristo, ovelhas do Senhor, da congregação que estou pastoreando, Lagoa das Flores. Um grande abraço, gente, a paz do Senhor Jesus, e até a próxima aula, se Deus quiser.